Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma devocional. Vamos falar com o Senhor. Pai, graças nós te damos por mais um dia. Nós sempre, ó Pai, precisamos ser gratos ao Senhor. A vida é um dom maravilhoso que o Senhor nos concede. Por isso, ó Deus, nós externamos a nossa mais profunda gratidão a Ti. Agradecemos, ó Deus, desse dia, pela vida do Teu servo, Diácono Cleibone Cunha, homem dedicado, zeloso à sua família, ao cuidado dos filhos e à Tua obra e à Tua igreja. Que o Senhor abençoe grandemente o Teu servo, derrama sobre a vida dele, ó Pai, as mais ricas bênçãos do céu. Oramos, ó Deus, em favor de Luiz Carlos, esposo da nossa irmã Ivete. Ele está internado no hospital, sua situação é bem delicada, mas Tu és o médico dos médicos e a nossa fé e a nossa esperança sempre estará em Ti. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão doentes, pelas famílias também que sofrem, ó Deus, com a doença dos seus entes queridos, conforta, consola, Pai. Rogo, ó Deus, estas bênçãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha suprir também a necessidade daqueles que estão desempregados, angustiados. Não permita, Senhor, que venha a faltar o pão na mesa destes. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos, ó Deus, com fé, essa adversidade, esta pandemia, ó Deus, que tanto tem afligido, ó Deus, a nossa alma. Oramos também, Pai, para que a palavra que vai ser pregada hoje alcance os corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja presbiteriana aqui em Cacoal. A igreja tem crescido, ó Deus, novos membros têm chegado, ó Pai. Nós te somos muito gratos porque sabemos que se isso está acontecendo, é porque o Senhor tem abençoado o Teu trabalho, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a darmos sempre um bom testemunho da fé que temos em Teu Filho Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração para que nós não pequemos e nem tampouco nos afastemos dos Teus caminhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, do versículo 4 ao versículo de número 6. Provérbios 14, de 4 a 6. A palavra do Senhor assim nos diz: Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Como deve ser o nosso dia a dia? Quais são as principais decisões que nós devemos tomar a cada dia? A palavra do Senhor nos chama, amados irmãos, a nós vivemos um cristianismo integral, não apenas quando nós nos encontramos na igreja. Algumas pessoas se esquecem dessa verdade, pensam que devem viver o cristianismo apenas quando estão reunidos na igreja e durante a semana passam a ter uma vida dupla, um outro tipo de vida e de comportamento. Isso não agrada ao Senhor. Eu e você precisamos ser conscientes que Deus se agrada de um coração íntegro, de um coração autêntico, de um coração verdadeiro. Nós precisamos ser na igreja aquilo que nós somos durante todos os dias da semana. Quero compartilhar com vocês nessa noite o dia a dia do justo. Em primeiro lugar, à luz do texto que nós acabamos de ler, o justo é aquele que tem zelo pelos bens que Deus lhe deu. O justo tem zelo, ele tem cuidado pelos bens que Deus lhe deu. O versículo 4 diz: Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito dentro de um contexto rural, dentro de um contexto agrícola. Grande parte das figuras, das imagens que nós encontramos nas histórias, nas narrativas e nos textos bíblicos sempre fazem alusão a animais e ao campo. O texto aqui nos ensina um princípio muito interessante.
O justo, aquele que foi alvo da graça de Deus, consciente da verdade do Evangelho, o sábio que obedece à palavra do Senhor, é aquele que tem zelo, é aquele que tem cuidado com aquilo que Deus tem lhe dado. Ele não desperdiça, ele não se desfaz dos seus bens com facilidade. Mas antes ele tem zelo por aquilo que o Senhor Deus lhe deu, ele faz a manutenção, ele tem cuidado, ele guarda, ele limpa, ele zela por tudo aquilo que Deus lhe deu. Ele faz isso não porque é avarento, não porque ele ama o dinheiro. Ele não faz isso porque é miserável e egoísta, não. Mas ele o faz porque no seu coração ele tem a consciência que aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, vem do Senhor. São dádivas que Deus lhe deu. Portanto, como um servo obediente, zeloso, consciente que aquilo que ele tem, na verdade, pertence a Deus, foi Deus quem lhe deu, ele zela, ele cuida com carinho, com amor, de tudo aquilo que o Senhor Deus lhe deu. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que o justo no seu dia a dia, ele sempre fala a verdade. O justo no seu dia a dia, ele sempre fala a verdade. O versículo 5 diz o seguinte: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. A verdade acompanha o justo. Ele não aceita em nenhum momento negociar com a mentira. Ele não entende que a mentira é uma alternativa para a solução dos seus problemas. Ele entende que, na verdade, só existe uma solução para todos os seus problemas, é sempre falar a verdade. O justo não crê em mentirinha. Ele entende que tudo aquilo que lhe falta com a verdade é mentira e não agrada a Deus. O justo é consciente que a mentira vem do diabo. O diabo é o mentiroso e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O justo, ele não fala mentira no trabalho, ele não fala mentira em casa, ele não fala mentira na escola. Seus lábios zelam sempre por falar a verdade. Ele também não levanta falso testemunho contra o próximo. Ele não difama, ele não vai caluniar o seu semelhante, ele não vai arruinar a fama do seu próximo. Ele se lembra sempre, o justo, de que a palavra do Senhor nos ensina que nós jamais podemos dizer falso testemunho acerca de qualquer pessoa. Nós sabemos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16, que um dos mandamentos que Deus deu ao seu povo é esse: não dirás falso testemunho. Eu gostaria que você pudesse agora refletir um pouco comigo. Você fala mal de alguém? Você lança calúnias, difamações, injúrias contra o seu próximo, contra o seu semelhante? Às vezes a gente ouve a seguinte justificativa: mas ele merece. A palavra do Senhor, ela não coloca condições, ela não abre precedentes e nem apresenta justificativas para que eu e você venhamos a difamar o nosso próximo. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós precisamos conter a nossa língua. Orar para que Deus nos dê a graça de santificar os nossos lábios. Eu sei que esse não é um exercício fácil, tanto é que Tiago fala que a língua, sendo um pequeno órgão do corpo, coloca em risco toda a carreira humana. Se você tem dificuldade nessa área, se você tem lutado contra esse pecado, peça ao Senhor Deus que lhe dê disciplina, peça ao Senhor Deus que te ajude, que te fortaleça. Firme nessa noite, ao ouvir essa palavra, um propósito com Deus. Toda noite nós temos lançado aqui alguns propósitos. Firme com o Senhor esse propósito, e somente abrir a boca para abençoar, para edificar. Que dos seus lábios jamais venham proferir palavras que venham denegrir, que venham a prejudicar e ofender alguém. Por último, no dia a dia do justo, ele sempre busca conhecimento.
Versículo de número 6 diz o seguinte: o escarnecedor procura a sabedoria e não encontra. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. O justo, ele tem prazer em conhecer. E como nós já temos ensinado no livro de Provérbios, não somente a sabedoria divina, mas quando nós encontramos a expressão conhecimento, nós estamos falando sobre o conhecimento em todas as esferas, o conhecimento geral. O justo, ele é um assíduo leitor. Ele está sempre procurando informações que agreguem valores à sua própria formação. O justo é alguém preparado para uma boa conversa, não é alguém que fala besteira, não é alguém que abre a sua boca e, como a gente costuma ouvir por aí, fala asneira. A conversa com o justo, ela é edificante, ela agrega valores, ela traz crescimento, traz informações verdadeiras. Você aprende com um homem justo. O justo, ele tem fome, ele tem sede de ler, de aprender, de saber e de conhecer. O justo é aquele que tem o compromisso de guardar a sua mente e não permitir que a sua mente seja tomada por coisas inúteis e fúteis. Nós precisamos entender que nós temos uma memória e muitas vezes nós enchemos a nossa memória com tantas coisas inúteis e fúteis que na verdade não trazem nenhum tipo de edificação e de crescimento. Por consequência disso, o texto nos mostra que, na verdade, a sabedoria, o conhecimento, ele é muito fácil para o justo. A palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, nós já falamos anteriormente sobre esse texto, diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Dá sabedoria ao justo e ele será mais sábio ainda. Portanto, meus amados irmãos, nós nessa noite vimos como deve ser o dia a dia do justo. Ele deve ter zelo pelos bens que Deus lhe deu, ele deve sempre falar a verdade em suas relações e ele sempre busca o conhecimento. Eu termino aqui fazendo uma aplicação, ou melhor, quero te levar a uma reflexão. No seu dia a dia, essas atitudes lhe acompanham? Você é alguém zeloso por aquilo que Deus lhe dá? Tem cuidado dos bens que o Senhor tem lhe conferido? Você é alguém que sempre fala a verdade? Você é alguém que busca o conhecimento ou você é alguém que estagnou e parou no tempo? Meus amados irmãos, o justo, ele evidencia a sua fé dia a dia. Não só no domingo, quando ele vem para a igreja. As atitudes do justo mostram que, de fato, ele tem o temor de Deus no coração. Vamos orar, encerrando esse nosso momento devocional. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como justos a cada dia. A cuidarmos, ó Deus, com zelo e com amor daquilo que o Senhor tem nos dado. A sermos responsáveis, ó Deus, na administração do patrimônio que o Senhor tem nos concedido. Ajuda-nos, ó Deus, sempre a falarmos a verdade. Não permita, Senhor, que os nossos lábios sejam manchados pela mentira. E que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a sempre termos fome e sede de buscarmos o conhecimento. Que nós possamos, ó Deus, ser pessoas bem informadas, pessoas, ó Deus, que na verdade, quando venhamos a falar, a conversar com alguém, possamos sempre falar coisas boas, que edificam, que constroem e que ajudam a pessoa na sua caminhada. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, guarda-nos, ó Deus, protege os nossos lares, livra-nos, ó Deus, dessa terrível enfermidade, ó Pai. Nós oramos porque sabemos que Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refrigério, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, as crianças e os idosos. Guarda todo o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.